Vamos entender o poder constituinte derivado revisor. Esse foi uma modalidade extraordinária de alteração da Constituição, prevista pelo próprio Constituinte originário no artigo 3º do ADCT. A Constituição determinou que a revisão constitucional fosse realizada após 5 anos de sua promulgação. Como a Confira foi promulgada em 5 de outubro de 1988, a revisão foi prevista para ocorrer a partir de 1993. Repara bem, isso não era uma revisão periódica. Foi prevista uma única oportunidade de revisão. Agora vamos entender o procedimento dessa revisão. Ele era mais simples do que aquele exigido para as emendas constitucionais do artigo 60. O artigo 3º do ADCT estabeleceu o quórum de maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, e a forma de deliberação era a sessão unicameral. Isso quer dizer que deputados e senadores deliberavam conjuntamente, como integrantes de um único órgão deliberativo para aquela finalidade. Vamos agora comparar revisão e emenda constitucional. Essa comparação é excelente para a prova. Aspecto: revisão, emenda. Base legal: artigo 3º do ADCT, artigo 60 da Confira, natureza, procedimento excepcional, procedimento ordinário de reforma. Deliberação: sessão unicameral, atuação bicameral. Quórum: maioria absoluta, 3/5. Turnos: turno único, 2 turnos em cada casa. Oportunidade: oportunidade única, pode ocorrer enquanto vigente a Constituição, respeitados seus limites. A revisão foi pensada como um mecanismo de alteração mais ampla e geral, enquanto as emendas são instrumentos de modificações constitucionais específicas. Agora, uma pergunta que cai direto em prova: quantas emendas de revisão foram aprovadas? No processo revisional de 1993 e 1994, foram promulgadas 6 emendas constitucionais de revisão. Esse número é objetivo e pode aparecer diretamente em prova. E o poder revisor ainda pode ser exercido? Não. A autorização constitucional para a revisão já foi utilizada. Por isso, o artigo 3º do ADCT possui atualmente eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada. Hoje, portanto, não se pode convocar simplesmente outra revisão com fundamento naquele dispositivo. Atualmente, a alteração formal ordinária da Constituição ocorre mediante emenda constitucional, observando-se o artigo 60. Aí surge outra pergunta: poderia uma nova emenda criar outra revisão simplificada? A doutrina majoritária apresentada no curso responde que não. Uma emenda constitucional não pode simplesmente criar um novo procedimento simplificado de revisão, porque o poder derivado não pode alterar as condições fundamentais da competência que recebeu do Constituinte originário. Isso revela, mais uma vez, a natureza limitada do poder constituinte derivado. E os Estados? Poderiam fazer revisão constitucional nos mesmos moldes? Também não. O STF entende que o procedimento excepcional de revisão constitucional previsto no ADCT não pode ser reproduzido pelos Estados-membros. Logo, poder decorrente não é o mesmo que poder para criar uma revisão estadual simplificada. O procedimento previsto no artigo 3º do ADCT estava ligado à realidade específica da Constituição Federal de 1988. Agora, atenção com alguns pontos importantes. A revisão não ocorre a cada 5 anos. Ela foi prevista para uma oportunidade específica, após 5 anos da promulgação da Confira de 88. A revisão pede maioria absoluta e sessão unicameral. Já a emenda do artigo 60 pede 3/5, em 2 turnos em cada casa. Foram promulgadas 6 emendas constitucionais de revisão. O procedimento revisional está esgotado. Vamos ver agora os erros clássicos que aparecem em prova. A Constituição Federal determina a realização de revisão constitucional a cada 5 anos, errado. A previsão foi de uma revisão, após 5 anos da promulgação. A revisão constitucional exige aprovação por 3/5 dos membros de cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, errado. Essa lógica corresponde à emenda constitucional do artigo 60. A revisão exigia maioria absoluta em sessão unicameral. O poder constituinte revisor ainda pode ser convocado com fundamento no artigo 3º do ADCT, errado. Resumo em 30 segundos. O poder revisor está no artigo 3º do ADCT. A revisão ocorreria após 5 anos da promulgação. Foi uma oportunidade única. O quórum era maioria absoluta. A deliberação era em sessão unicameral. Foram aprovadas 6 emendas de revisão. Hoje o procedimento está esgotado. Não confunda, revisão x emenda. Revisão, maioria absoluta, unicameral, excepcional. Emenda, 3/5, 2 turnos em cada casa, bicameral. Um complemento para provas, especialmente do estilo Sebrasp, uma palavra pode tornar a assertiva errada. Exemplos de assertivas Sebrasp. A Constituição de 1988 estabeleceu revisão constitucional periódica, a ser realizada a cada 5 anos, errado. Trocar após 5 anos por a cada 5 anos muda completamente a regra.
A revisão constitucional prevista no ADCT foi realizada mediante maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral, certa. Em razão da autonomia federativa, os Estados podem instituir procedimento simplificado de revisão periódica de suas constituições, errada. O procedimento revisional federal foi excepcional e não é reproduzível dessa maneira pelos Estados. Para fechar, a regra de ouro da revisão: revisão é uma vez, 5 anos, maioria absoluta, unicameral, e resultou em 6 emendas.